A educação é algo essencial na vida dos seres humanos, e com ela aprendemos tanto a respeitar diversas normas e regras, quanto a valorizar o que temos no espaço que estamos, assim mantendo o equilíbrio na sociedade. Porém, alguns não aprendem a respeitar tais regras e valores, o que acaba afetando muito a vida alheia. Como é possível observar no trânsito, espaço com muita ocorrência de acidentes e até mesmo mortes, devido à ignorância dos motoristas inconsequentes, cujos desrespeitam a segurança de pedestres, ciclistas e outros motoristas. Olá, bom dia, tarde ou noite. Meu nome é Lucas Manuel e estou aqui para apresentar o nosso trabalho sobre o projeto Sinais de Vida, um filme que conta a história sobre um pobre estudante vítima de um acidente de trânsito, provocado por um motorista imprudente, que causa o seu coma. O filme irá mostrar como tal acontecimento afetou o motorista, mostrando o repúdio social que o mesmo sofre, seus complexos interiores e o delicado processo de reparação pelo dano que causou. Um dos objetivos do filme é disseminar o conhecimento sobre as leis de trânsito, e ele também apresenta algumas relações com certas filosofias trazidas por filósofos da Grécia Antiga, das quais eu e meu grupo iremos falar sobre. Mas antes, irei apresentar os responsáveis que realizaram esse trabalho juntamente a mim. Maria Clara, Vitória Beatriz, Neime Daniel, Rafael Aragão e eu, Lucas Manuel. Agora, vamos lá? Uma das filosofias presentes no projeto Sinais de Vida é o epicurismo. O epicurismo é uma corrente filosófica que surgiu na Grécia Antiga, no século IV a.C., e que prega a busca pela felicidade através de prazeres moderados e a sabedoria. Para os epicuristas, todas as sociedades complexas estabelecem certas regras necessárias, visando a manutenção da segurança e da ordem. Os homens obedecem a elas apenas por ser-lhes vantajoso. Assim, a origem e a existência do Estado estão baseadas diretamente no interesse individual. Ao reforçar a importância das leis de trânsito, o projeto crê no estabelecimento da harmonia social, além de trazer um Estado livre de medos e preocupações, uma vez que a sociedade estará segura para poder caminhar pelas faixas de pedestre ou trafegar pelas ruas, ao saber que não estarão sob a chance de lhe ocorrerem quaisquer riscos ou acidentes. Com isso, os motoristas terão uma visão mais conscientizada de como é importante se manter alerta quanto às leis, a fim de se preocuparem com as vidas inocentes que podem ser perdidas devido à própria ignorância. Outra filosofia seria o estoicismo. O estoicismo foi uma escola filosófica que surgiu na Grécia Antiga e se desenvolveu na Roma Antiga. Esta filosofia se baseava na ideia de que a virtude era o caminho para uma vida bem vivida. Os estoicos acreditavam que o universo era governado por uma razão universal e divina, e que os homens deveriam viver em harmonia com a natureza e consigo mesmos, e com a humanidade. O estoicismo também fala sobre a teoria do perdão, onde o sábio não se zanga com os pecadores, pois sabe que ninguém nasce sábio, mas se torna. Esta é retratada justamente no remorso que o motorista deve sentir ao ter causado o acidente e na responsabilidade que ele adquire. E sem hostilidade, ele usará a voz da razão para achar uma solução para o problema que causou. Estou aqui de novo para falar sobre mais uma filosofia que tem relação com o projeto Sinais de Vida, que é o neoplatonismo. O neoplatonismo foi uma corrente filosófica, metafísica e epistemológica de talento platônico, que desenvolveu durante a crise Império Romano do século III e IV, e abordou questões filosóficas e religiosas. Ele divide o mundo entre o invisível e o fenomenal, onde o primeiro conteria os aspectos do Uno, responsável por emanar a essência eterna e perfeita. Não sei se é assim que se pronuncia, mas eu resolvi pronunciar assim, para produzir a alma do mundo. Com isso, o projeto tem como finalidade ensinar a importância de respeitar as normas do trânsito, e também conscientizar, ensinar e a respeitá-las devido às possíveis consequências de não fazer tal. Com isso, considerando o neoplatonismo, quanto mais o ser humano aprender, mais próximo do Uno o ser humano estará, e consequentemente ele deixará cada vez mais a imperfeição. Por último, temos o cinismo. O cinismo é uma corrente filosófica que pregava o total desprezo pelos bens materiais e o prazer. Para os cínicos, a filosofia moral não poderia estar separada do modo de vida dos filósofos. Eles deveriam ser exemplos daquilo que afirmam. O motorista, ao bater o carro e causar um acidente, não deve priorizar e nem começar uma briga por seu veículo, e se verificar se alguma pessoa está ferida e oferecer assistência, além de arcar com as consequências que vierem. Caso contrário, mostraria que seu bem material vem em primeiro lugar do que a vida em risco.
Para representarmos essa relação entre as correntes filosóficas e o projeto Sinais de Vida, a gente usou um dos principais símbolos do trânsito, que é o semáforo. A gente botou o estoicismo no vermelho, o neoplatonismo no amarelo e o epicurismo e cinismo no verde. O motivo eu vou explicar a seguir. No vermelho, botamos o estoicismo, porque quando estamos parados no sinal vermelho, temos bastante tempo para refletir sobre o nosso próximo passo. Relacionando isso com a filosofia estoica e associando ao projeto, podemos considerar que o motorista deveria refletir e sentir remorso pelo acidente que causou, bem como pela responsabilidade que isso acarreta. Usando a razão e sem hostilidade, ele poderá encontrar a solução para o problema que gerou. Já no amarelo, botamos o neoplatonismo, porque cotidianamente o sinal amarelo não é respeitado e muitos motoristas ultrapassam sem prestar atenção no trânsito ao redor. O neoplatonismo afirma que quanto mais o ser humano aprende, mais próximo do uno estará e, consequentemente, mais distante da imperfeição se tornará. Assim, ao aprendermos a respeitar o sinal amarelo, reduziremos a chance de imperfeições como os acidentes decorrentes dessa desatenção, como, por exemplo, o acidente que o pobre estudante vítima sofreu. Já no verde, botamos o epicurismo e o cinismo, porque o sinal verde indica a livre passagem no trânsito, representando a oportunidade de seguir em frente e deixar para trás o que já não nos favorece mais. O epicurismo defende uma vida livre de medo e preocupação, o que proporciona aos motoristas uma visão mais consciente e reduziria a probabilidade de acidentes. Por outro lado, o cinismo preconiza a independência das riquezas materiais. Assim, o motorista que causou um acidente deveria primeiramente verificar se a pessoa afetada está bem, antes de se preocupar com o próprio estado do veículo. Ou seja, ficar livre dessa preocupação material, no caso do cinismo. E já no epicurismo, é você viver livre de medos e preocupações. Com isso, podemos associar as correntes filosóficas ao principal símbolo do trânsito, o semáforo. Obrigado. Enfim, chegamos ao fim do nosso vídeo. O autor do filme e nosso professor é Fagner Araújo Costa. Graças a eles, fomos concebidos com mais uma obra educadora e bem elaborada. Agradecemos de coração por nos assistir até aqui. Tchau!